dentro, dar a conhecer as histórias que contam estes corredores, estas salas, estes troféus que aqui nos rodeiam, mas também mostrar o outro lado de quem tantas alegrias nos dá e vai dar. O terceiro convidado do nosso podcast é o Lucas, um dos repórteres para esta temporada. Olá Lucas, bem-vindo, duplamente. Obrigado pelo convite, obrigado por estar podendo contar um pouco da minha história e espero fazer também uma nova história aqui, que seja vitoriosa para todos nós. Vitoriosa literalmente. Literalmente. Mas vamos começar pelo início. Tu nasceste em Osasco, em São Paulo, no Brasil, Exatamente. não é? Quais são as primeiras memórias que guardas da tua infância? Eu tive uma infância muito boa. Minha família é muito unida e desde pequeno sempre foi brincar com a bola, jogar futebol, né? Então, o meu pensamento sempre foi, as minhas brincadeiras sempre foi futebol, que no decorrer do tempo é o que está me dando alegrias e que está ajudando a minha família também. Então, a minha experiência como menor sempre foi estar no meio do futebol. E tinhas irmãos? Tenho irmãs, na verdade, mas meu tio, meu pai, meu avô sempre jogaram também. Não profissionalmente, mas era sempre todos eles no meio do futebol. Então não tinha como ser diferente. Os meus amigos também e minha família era só futebol, acabou tudo se encaminhando. Tu começaste no futebol de sala, certo? Sim. Comecei no futebol de sala, como vocês falam aqui, lá no Brasil a gente fala futsal. Então pronto. E comecei no futsal e logo depois comecei a conciliar os dois, futsal e o futebol de campo. E a escola? A escola também. Isso era uma coisa que minha mãe não deixava, ficava puxando a orelha. Mas conciliava os dois. Por exemplo, fim de semana, como eu era pequeno, a gente sempre teve o time da escola, que era o de futsal, e o time que eu treinava, que era o futebol de campo. Então, sempre tinha esses dois jogos no final de semana. Eu jogava sábado num, domingo, e domingo no outro. Exatamente. Às vezes até o sábado, um de manhã e o outro à tarde. E tinha que conciliar o tempo para isso, né? Mas naquela época a gente só queria saber de jogar futebol, então era alegria. E sabias, logo nessa altura, que era algo que tu querias seguir profissionalmente? Olha, não fazia tanto assim, não imaginava, mas como era uma coisa que gostava tanto, que acabava sendo tão prazeroso. E depois começou a aparecer a oportunidade de ir para clube, então aí que a gente foi vendo e falando, acho que dá para ser jogador. Daí a gente sempre assistia futebol, acabava querendo ser igual eles, né? E tinhas referências já nessa altura? Desde pequeno, como gostava, assistia sempre, vivia o futebol, então sempre almejava em ser jogador. E quem? Naquela época tinha muitos, tinha na época que nós víamos que foi o Ronaldo, Ronaldinho, esses que eram mais marcantes, que víamos e queríamos ser igual eles, né? Mesmo não jogando na mesma posição. Mesmo não sendo. Naquela época a gente só queria fazer gol. Ninguém gostava de marcar, era só fazer gol. Então eles, como faziam muito, o nosso pensamento era sempre ser. Depois vai direcionando posições e o que cada um sabe fazer um pouco de melhor e aí vai formando com a idade, né? E tu foste com 13 anos para Porto Alegre, certo? Fui para Porto Alegre. Na verdade fui para o Juventude, que é no sul do Brasil também. Passei um ano e tal no Juventude e depois fui para o Internacional, que é em Porto Alegre. Foi o clube que eu fiz a formação e depois subi para o profissional. Foi que eu fiquei mais tempo, fiquei 8 anos lá. E foi muito difícil, com 13 anos ainda és uma criança, não é? Foi bastante. Mas como eu sempre tive o contato com a minha mãe e com o meu pai muito próximo, mesmo estando longe todos os dias eu falava com eles. Então isso amenizava um pouco. Mas como estava pelo futebol, acabava que era alegria. Estava tudo muito novo, de certa forma amadureci muito mais rápido também. Então no começo foi muito difícil, principalmente para minha mãe, né? E depois a gente foi acabando se adaptando. Então hoje eu já, desde meus 13 anos, eu moro longe de casa. E moravas na altura no centro de treino? Isso, morava no estádio que tinha uns quartos embaixo da bancada. Então morava lá e o clube dava todo o auxílio, dava toda a ajuda, então foi tudo muito bom também. Mas não te assustou? São mais de 1000 quilómetros, eu estive a ver no mapa, entre a velocidade e entre... Dá 2 horas de voo praticamente, como daqui nos Açores. Sim. Só que a dimensão do Brasil é muito maior, né? E naquela época eu até brinco com a minha mãe, eu falo com a minha mãe, como que você deixou eu com 13 anos sair de casa para jogar? Se eu tenho um filho hoje, eu não deixaria. Eu falando hoje, mas graças a Deus que ela deixou. Então foi muito difícil no começo, sim, passar datas comemorativas longe da família, essas coisas assim que a minha família, como é muito próxima, todo fim de semana eu ligar e ver a minha família fazendo churrasco, que é o que a gente faz bastante,
tá muito unido e eu não, tendo que estar concentrado para o jogo. Então tudo isso foi muito difícil, mas hoje é uma coisa que dá uma motivação, né? Querendo ou não, tô mais longe ainda deles, mas se eu aguentei desde antes, desde cedo, por que eu não iria suportar hoje? Então isso acaba, hoje virou uma motivação. E já na altura acabou por também ajudar-te a definir que de facto era aquilo que tu querias. Exatamente, também. E isso aí que a gente estava falando com 13 anos, 14, 15, já era uma coisa que estava na minha cabeça, que eu almejava ser e estava ali na minha mão para ter, né? É muito difícil? Não é tão fácil como parece, como muitas pessoas dizem, né? Mas desde os 13, morando sozinho, acaba sendo, amadureci muito mais rápido do que se eu tivesse jogando e morando dentro de casa com meus pais também. E sentes que abdicaste de alguma coisa da tua adolescência, por exemplo? Ficou alguma coisa por viver? Sem dúvidas. Por exemplo, muitos amigos, eu tenho muitos amigos em Porto Alegre, hoje, do que propriamente em São Paulo, que é de onde eu sou. Comecei com 13 anos, a maioria dos meus amigos era da escola. Depois a gente já teve um destino totalmente oposto, né? E acabei deixando de viver muitas coisas na adolescência por estar com amigos, por conhecidos, que não dava para ser feito. Mesmo estando lá, tendo outros amigos, mas a nossa rotina de treino, de jogo, concentração, tinha horário para estar dentro do clube. Então, essas coisas que a gente acaba abdicando desde cedo, né? Que hoje a gente tem que abdicar de certa forma, mas a gente já abdicava desde os meus 13 anos, que eu tinha que criar essa rotina e respeitar o clube que eu estava, no caso. E tens pena de não ter vivido algumas dessas coisas? Nenhuma. É gratificante, porque se eu conseguir chegar num nível que eu quero chegar e que eu cheguei até agora, foi por ter passado e abdicado disso, entendeu? De certa forma, se não tivesse dado certo, talvez teria aquele receio. Mas não, só tenho que agradecer e valer o homem que eu sou hoje, a postura que eu tenho hoje, que valeu a pena por eu ter saído tão cedo de casa também. E, entretanto, acabas por chegar à primeira equipa, não é? Do Internacional de Porto Alegre, e no teu vestuário, ao teu lado, tens, por exemplo, o Dida, que era já assim, uma grande referência do futebol brasileiro, até jogou aqui também no Milan. Isso fez-te tremer as pernas de alguma maneira? Olha, muita. Quando eu subi profissional, eu estava com 17 anos para 18. Foi um dia antes de eu fazer 18 anos que eu fiz a minha estreia. E naquele grupo do Internacional tinha o Dida e tinha mais vários. Aí, por exemplo, tinha o Juan, que jogou se eu não me engano, na Roma, jogou na seleção brasileira, foi campeão. Tinha o D'Alessandro, que é o da Argentino. Tinha o Forlan, uruguaio. Isso fora os outros jogadores brasileiros que tinha no elenco, que já tinha passado por muitos clubes grandes. E tem quando sobe do profissional, você tem que fazer um jantar, cantar uma música, falar. Eu lembro que quando eu subi, eu olhei assim, tinha os jogadores que eu jogava no videogame. Eu olhava e falava, se as pernas tremiam, suava a mão, dava risada, mas depois passou. E eles foram malzinhos para ti? Até que comigo não foi tanto, com outros eles foram pior. Mas a experiência deles e eu olhar para trás e ver aqueles caras ali, eu do lado, na época balançou um pouco, mas depois passou. E aprendeste assim alguma coisa com eles? Eram pessoas que conversassem com os mais novos, que dessem conselhos? Sim. Não, aprendi bastante. Tinha até o Anderson, que jogou acho que no Porto aqui, se eu não me engano, que ajudava bastante. Ele era mais brincalhão. Outros já eram um pouco mais centrado, mais sério. Mas quando ele via que a gente que estava subindo era pé no chão e respeitava, eles tratavam super bem. E aí, por treinar, por estar no dia a dia, você acaba aprendendo muito. Taticamente, posicionamento, aí você acaba admirando a forma deles de tocar a bola, então você acaba vendo e convivendo todos os dias, você acaba aprendendo, inconscientemente você está olhando e aprende todos os dias. Então para mim foi muito vantajoso ter eles ali naquele tempo que eu subi para o profissional. E depois, entretanto, estreias-te no Brasileirão? Foi isso, estreiei contra o Vasco no Rio de Janeiro, foi um jogo difícil, eu joguei ainda de defesa direita, então foi muito... E eu marquei, na época que me marcou foi que tinha o Dagoberto, era um jogador brasileiro que jogou muito tempo no São Paulo, então eu acompanhava ele e a minha família, alguns torcem pro São Paulo, então eu ia pro estádio ver
o Dagoberto jogar, daqui a pouco, passou uns anos, o Ministério Profissional estava indo. E ele já tinha jogado no Internacional também. Então, acabava conhecendo ali. Então, foi uma coisa que marcou bastante também. E, graças a Deus, deu tudo certo e correu tudo bem no jogo. E sentes que a tua família sentiu nesse momento, ok, o sacrifício valeu a pena, deixá-lo ir embora valeu a pena? Sim, sem dúvidas. Eu acho que a alegria deles foi muito maior do que a minha ainda. Porque quando a gente está ali dentro de campo, acaba passando, né? Depois, quando acabou o jogo, eu ligava minha mãe, todo mundo feliz da vida. E a gente não consegue mensurar tanto isso, né? Depois de um certo tempo, a gente acaba vendo e conversando, acaba tendo uma noção mais. Mas naquela época eu não tinha noção tanto assim do que era para eles, o que eu estava representando, sabe? Depois que eu acabei criando uma responsabilidade muito maior, que você acaba vendo, e agora aqui em Portugal eles acompanham. Não tanto quanto no Brasil, mas conseguem acompanhar. Entretanto, depois em 2017, tu assinas pela Chapecoense, um clube que na altura estava naquela logística de reconstrução, não é? Perderam praticamente todo o plantel, entretanto até emocionalmente o clube estava bastante devastado. Tu tiveste algum receio da ideia de começar do zero ou foi uma responsabilidade extra que assumiste para ti? Não, nenhuma, receio nenhum. Eu acho que ali para todos os jogadores nós que chegamos, além de ser um clube novo, era uma experiência totalmente diferente, né? Era uma experiência que não mexia só com a nossa parte profissional, era muito emocional também. E foi uma experiência, eu acho que uma das melhores que eu tive na minha vida em termos de não só do futebol, mas em a gente olhar para si próprio, olhar para a nossa vida, o que tem em torno da gente e valorizar muito mais, né? Nós chegamos 30 jogadores novos num clube que estava devastado e conseguimos chegar e deixar o clube numa classificação para Libertadores novamente, fomos campeão depois de 3 meses, fomos campeão catarinense. Então, parece que tudo encaminhou perfeitamente, sabe? No começo foi muito difícil. Você chegar no estádio e ver aquelas pessoas que não tinham ido viajar, que estavam lá como roupeiro, fisioterapeuta, aquelas pessoas que trabalham no clube, foi muito difícil para administrar isso, mas o nosso elenco que formou ali, a gente se juntou de uma forma que foi muito bom, sabe? E profissionalmente para mim foi um dos melhores anos que eu tive jogando também. E sentes que pessoalmente isso te fez valorizar a vida e o momento de outra forma? Muito, muito, valorizar muito mesmo, propriamente até a família. A gente no Brasil, nós jogamos muito, né? Temos muitos jogos. Então a gente está sempre concentrado, está sempre viajando. E aquele ano na Chapecoense teve dias que a gente ficou 20 dias sem voltar para casa, só jogando. Ia de uma cidade para outra, estava jogando a Libertadores, o Brasileiro, então sempre teve jogos seguidos. Então muitas vezes a gente não conseguia dar tanta atenção para a família. E era no momento que a gente mais via o quanto fazia falta, entendeu? E eu, com 13 anos que saí de casa, passava muito tempo, ia no ano, dava para contar no dedo quantas vezes eu conseguia ir para casa. E depois ver aquelas pessoas, os familiares que ficaram dos jogadores. Então, de certa forma, a gente valorizava muito mais, assim, até o tempo de jogo, até o jogo, a cada momento no balneário, a cada brincadeira, a gente começava a ver de uma outra forma, entendeu? Então, isso foi muito gratificante também. Entretanto, chegas a Portugal. Sim. Ainda passas por mais alguns clubes no Brasil e chegas a Portugal, uma distância ainda maior para a tua família, mas ao mesmo tempo um salto também, acredito eu, sentiste na carreira, porque a maior parte dos jogadores brasileiros ambiciona chegar à Europa. Claro. Como é que se abriu esta porta na altura pelo Santa Clara? Então, eu estava depois da Chapecoense eu fui para o Vitória. E no Vitória é um clube também que tem muita torcida no Brasil, é um clube de camisa. Eu fiquei lá 6 meses, só que eu assinei por 1 ano só lá. E logo depois aconteceu de aparecer a oportunidade para vir para Portugal. Então eu acabei não renovando e vim para Santa Clara. Era um clube da Primeira Liga, em Portugal está na Europa, para abrir portas para outros lugares da Europa. Então foi uma experiência que eu não tinha tido ainda. Eu já tinha vindo para a Europa, mas só para fazer jogos e voltar para o Brasil. E vir para a Europa também foi um passo grande que eu dei na minha carreira. E para um clube da Primeira Liga que foi que me deu muitas oportunidades aqui em Portugal. E na época, para mim, Portugal foi muito bom, por adaptação. É um país que desde quando eu vim para cá, é um país que eu gostei muito. Além da língua ajudar muito, a comida, tudo é muito mais fácil para nós, né?
E o futebol também. O futebol eu levei um tempo para se adaptar no futebol da Europa, mas depois as coisas foram fluindo. E o Santa Clara foi o clube que me abriu a porta. Tenho muita gratidão por todos que teve lá e o tempo que eu passei lá, que foram tempos bons e vitoriosos. Conseguimos grandes coisas pelo clube. Então foram histórias que ficaram marcadas também e que me ajudou muito na minha vida. Tu chegaste a receber a tua família nos Açores? Minha mãe veio para os Açores para conhecer e agora nessa última virada de ano veio minhas irmãs. Então todo ano eu consigo trazer alguém. E minha mãe conseguiu ir para os Açores, ficou apaixonada, por ela nem voltava mais. É lindo, não é? É lindo. Mas aí minha família no Brasil já não ia deixar ela ficar comigo aqui. Mas pensaste nisso, consideraste essa possibilidade? Na época a gente até pensou, mas como na ilha é um pouco menor, se fosse hoje aqui eu já penso em trazer eles. Agora na ilha já ficava um pouco mais distante, mas a minha família também é muito grande, então se traz a outra metade iria ficar ciumenta. Um pouco chateada. Então não tem como, então é melhor se programar todos e vir passar umas férias. Então agora que eu tô aqui em Setúbal eu tô gostando muito também, então acho que é mais fácil trazer eles para cá. Então vamos ter a família toda se Deus aqui quiser, em Setúbal a provar uma sardinhada, um choco frito. Tu tens experiência de primeira e de segunda liga, não é? E embora as lesões ainda não te tenham se calhar deixado de mostrar o teu potencial em absoluto, acreditas que trazes contigo na bagagem essa experiência que pode ajudar o Vitória, né? Portanto chegas aqui, não é? Outro Vitória na tua vida, mas que pode ajudar o Vitória a concretizar os seus objetivos. Claro, sem dúvida. De certa forma, dentro do balneário aqui todos têm a sua parcela para ajudar, até dos mais novos, até dos mais velhos. Eu acho que a experiência que a gente vai adquirindo, a gente pode contar sempre em poder ajudar. E aqui não vai ser diferente. Desde quando eu cheguei, tive essas experiências de primeira liga, agora essa última época eu tive uma experiência de estar numa segunda liga. E agora vir para cá, pela dimensão do Vitória, foi o que me fez vir para cá e querer ajudar muito mais aqui. Então eu acho que nesse momento que o clube se encontra, eu posso ajudar muito. E o clube também, de certa forma, na minha carreira, pela camisa e pela história, pode me ajudar também muito mais. Então vai ser uma via de mão dupla, que os dois podem ajudar e no final, dando certo, todos vamos sair vitoriosos, né? Então a minha experiência, de certa forma, vai ajudar e eu vou querer ajudar também a todos que estão aqui, como eles também vão poder me ajudar muito. Tu falas na dimensão do Vitória, o que é que tu sentiste quando recebeste o convite? Tu já conhecias a história do clube ou foste descobrindo também à medida que aqui entraste? Não, o Vitória, quem vem para Portugal em si já ouvia, né? Eu quando vim para a Primeira Liga, ia jogar contra o Vitória, já sabia da dimensão que era, como era difícil vir jogar no Bonfim. E depois quando apareceu a oportunidade agora de vir para cá, eu não pensei duas vezes também, porque sei que em menos tempo o Vitória vai chegar onde ele sempre tem que estar. E eu estando aqui, podendo ajudar, vai ser uma história que a gente vai construir junto, que não tenho dúvidas que vamos conquistar esses objetivos que a gente está planejando desde o começo da época. E o Vitória é um clube histórico, de muitos adeptos, é só você olhar em volta aqui as taças que tem, qualquer jogador que chega aqui já tem noção da dimensão. E depois depois nós fomos ver o filme que passou esses dias e a gente teve mais clareza ainda do que é o Vitória. Ficaste surpreendido com todas sem aquelas dúvida, vitórias? Sem dúvida, porque a gente ouvia uma coisa, vendo aqui é outra, e depois vendo imagens é totalmente diferente. Então para todos do balneário dá aquele ânimo ainda maior, sabe? E fico muito feliz de estar aqui, a cidade, então todos nos recebendo muito bem dentro do clube, todas as pessoas que trabalham. E eu estou me sentindo muito feliz de estar aqui por isso, por se sentir em casa, literalmente. O que é que tu gostas mais em Setúbal? Em Setúbal, o que eu gosto é porque tem as praias perto. Eu gosto de praia, então aqui é tudo muito perto, tem tudo que a gente precisa, mesmo estando perto de Lisboa, mas aqui a gente tem tudo que precisa, e estando na praia, pegando o verão agora, eu não sei como que é o inverno aqui. Não é mau. Não é mal, né? Não é então, eu estava em Ericeira. Ericeira é muito vento. Acredito que aqui também deve ser assim. Não tem tanto vento. É assim, quando há frio, há frio. Mas
não é o Polo Norte, não é? Consegues ir à praia no inverno, muitas das vezes. Eu prefiro o verão, sol. Certo, mas dá para passear, Dá? para ver o Então mar tá ótimo. também. Então eu vou gostar mais, então. E a comida? Já provaste? Já provei. É o choco frito que é daqui também, né? Isso eu não... Às vezes que eu vim pra cá eu nunca tinha comido, eu comi agora. E o que é que achaste? E gostei muito Gostaste? também, gostei muito. E peixe que é o que eu mais tô comendo agora aqui, porque não tem como não gostar. E a minha namorada é portuguesa, então a gente acaba indo, ela me falando as coisas que tem pra comer aqui. Ela já conhecia um pouco a cidade, então tá sendo um pouco mais fácil pra se adaptar. Ela não é daqui? Não, ela é de Porto Santo, na Madeira. Ok, então como é que vocês se conheceram? Nos conhecemos em Lisboa, que ela trabalha em Lisboa, e se conhecemos num café. Romântico, meu Deus, assim, Romântico. muito... É uma história inusitada, um dia a gente vai sentar e eu vou contar pra você. Ok, eu não vou forçar a história agora. Nós falámos com alguns colegas teus, por falar em experiência, que me pediram para confirmar a tua idade, porque eles dizem que é impossível alguém tão novo já ter a experiência que tu tens, não é? Eles dizem que tens que ser veterano, que o teu BI está errado. Não sei se te queres defender. Não, isso é coisa de... Quem falou essas perguntas? Não vou dizer, quem falou? Quem é que acha Não, que tá, falou? eu vou levar pelo lado positivo, é pela experiência, né? É. Então tá ótimo. Então se for pela experiência, tá tudo bem. Não, eles disseram, não, já tem aqui um currículo de veterano. É um elogio. É um elogio. É um Vamos levar elogio. sempre pelo lado positivo. Exatamente. Independente se for pela trairagem, vamos levar pelo lado positivo. A trairagem. Tu chegaste aqui há pouco tempo, mas dá para perceber que já tens de facto uma boa relação com os teus colegas. Essa união Sim. no balneário sentiste mesmo desde que chegaste? Eu acho que isso a gente foi construindo na pré-época, foi uma coisa muito boa. Que a gente foi sentindo no balneário, da amizade, de estar sempre um com o outro, não ter essas coisas de grupo que eu já tive algumas vezes. Por exemplo, aqui em Portugal tem as coisas, como tem muito brasileiro e português, aqui no balneário a gente não tem nada disso. Todos fazem brincadeira com todos, na hora de ajudar e de se cobrar também é uma coisa que tem a cobrança. E quando eu cheguei também, como o meu jeito de ser, de brincar, de respeitar todos, eu acho que acabou dando certo com toda a gente e por isso que acaba sendo a adaptação um pouco mais fácil, sabe? Eu acho que as pessoas têm às vezes a ideia de que é muito fácil os jogadores de futebol serem todos amigos, mas isso não é verdade. Pois Não, é muito difícil, na verdade. Para você conseguir montar um plantel, porque, na verdade, imagina, todos têm a concorrência, todos querem jogar. Claro. Só 11 jogam, no grupo vai ter 25, 20. Então é muito difícil. Quem não joga sempre fica naquelazinha. Então, pra gente fazer aquele ambiente e tornar aquele ambiente bom, é complicado. Só que isso tem que ser para todos, entendeu? E o respeito para quem está jogando, para quem está no banco, que depois vai ter essa oportunidade. Então isso é o mais difícil da gente montar, sabe? E aqui está sendo muito fácil, por enquanto. Até por esses 2 primeiros jogos que nós tivemos, pela pré-época, que foi muito boa. Esse primeiro jogo foi difícil. E a forma que a malta se uniu nesse momento para o segundo jogo foi uma coisa que deu uma confiança um pouco maior. Então, a vitória foi muito importante, a gente ter ganhado. Era muito importante e foi. Mas a forma que a malta reagiu, em não apontar o dedo e sim em nos proteger e auxiliar e ajudar todos, foi muito bom. Então, por isso que eu acho que o nosso plantel, de certa forma, está se construindo com homens. Então, espero que até o final possa ser dessa forma também. O segredo é esse, é a união? Sem dúvida. Sem a união, sem a ajuda de todos, eu acho que é muito mais difícil de conquistar alguma coisa. Nos unindo em todos, que eu digo, não só nós atletas, comissão, as pessoas que trabalham no clube, todo o staff, se todos tiverem o mesmo pensamento, eu acho que para alcançar os nossos objetivos é muito mais fácil. E que objetivos tem o Lucas, individualmente, para o futuro? Olha, individualmente, eu gosto de traçar objetivos a curto prazo, óbvio que a gente tem sonhos, né? Mas a curto prazo, o meu principal objetivo é conseguir jogar o mais tempo possível, manter uma regularidade, que é uma regularidade que eu não tive. Tanto em oportunidades, nas minhas últimas épocas, eu preciso manter essa regularidade. Então, esse é o meu objetivo pessoal. E o objetivo coletivo, eu acredito que todos serem além da nossa subida, é almejar ser campeão, porque vendo tantas taças aqui, eu também quero trazer uma taça para cá, né?
Então eu acho que o objetivo de subir é uma coisa que a gente já tem na cabeça. Agora o objetivo final é que é a taça. E na vida, há algo que tu queiras muito conquistar que ainda não alcançaste? O meu sonho é ser pai. Então, o meu objetivo de vida é construir minha família, é ter os meus filhos. Então, mas tudo tem o tempo certo, né? Então, não tem como eu me precipitar agora. Eu acho que o momento certo vai vir também. Como na minha carreira também, no momento certo, eu fui subindo cada degrau. Então, no futuro, quem sabe, eu posso ter um casal aí também. Já está escolhido, então. Já tem que ser um casalzinho. Gêmeos? Olha, se vier gêmeos, ok. Se não, eu quero um de cada vez. E como é que é um dia de folga teu? O que é que tu fazes no dia a dia? O que é que te dá mesmo gozo para os tempos livres? Então, eu tenho muitos amigos em Lisboa, né? Então, nos meus tempos de folga, eu acabo tentando ir para Lisboa ou com a minha namorada para a gente fazer alguma coisa diferente, mas quando a nossa agenda não bate pelo trabalho dela também, eu acabo tendo estar com alguns amigos, indo almoçar, jantar, tento estar perto de amigos que acaba suprindo a falta da família. Então quase sempre é isso que eu faço. E o que é que vocês fazem? Vão passear? Jogam videogame? Não, eu não sou muito de videogame. Eu gosto mais de sair. Alguns amigos meus têm restaurante, então eu acabo indo no restaurante com eles, encontrando, acabo vendo alguns outros amigos que jogam em outras equipes também. Marco de encontrar com eles e a gente vai sempre ou jantar ou almoçar, fazer algumas dessas coisas. E vês muito futebol fora do trabalho? Gosto de ver. Praticamente eu quase sempre estou vendo futebol também. A liga, sei lá, do Cazaquistão, se for preciso. Do Cazaquistão até que não, mas se eu tiver amigos jogando lá eu assisto. Mas, por exemplo, eu tenho amigos no Brasil, eu acabo sempre vendo os jogos do Brasil, quando tem alguns jogos aqui de Portugal, eu vejo quase sempre a primeira ou a segunda liga, que tenho muitos amigos aqui que a gente acaba jogando contra, jogando junto uma época, depois vai ver, tá um em cada clube, eu acabo acompanhando, torcendo por eles também, mas eu gosto muito de ver futebol e analisar também, então eu gosto. Imaginas-te treinador no futuro, agora falaste em analisar o jogo? Não, é muita dor de cabeça, hoje eu não vejo. E já pensaste no que é que gostavas de fazer depois? Depois? Eu tendo a minha família, eu vou querer passar mais tempo com eles. E depois a gente vai analisar e vai ver o que mais. Eu gosto de estar no meio do esporte, na verdade. Então, daqui a pouco, se não for treinador, poderia trabalhar numa comissão? Talvez sim, na direção de algum clube, isso eu gostaria. Agora, para ser propriamente treinador, eu acho que não. E imaginas-te comentador de futebol, por exemplo? Isso poderia ser uma experiência legal também, que ia estar no meio do esporte, e seria uma boa opção. Aponta aí, já te dei uma ideia. Futuramente, se eles quiserem me contratar, estamos aí. Então vens tu apresentar o podcast Pode comigo. ser também, se vocês quiserem me colocar aqui, Eu acho que perfil tens, portanto, olha. Tá ótimo, então vai ser uma coisa pro Vitória futuramente me contratar também. Ou então um repórter para entrevistar os teus colegas também, Pode ser, os segredos do balneário, aqueles que eles a mim não contam. Pra mim eu já vou saber, então eu vou saber já quem vai estar mentindo e quem vai estar falando a verdade. Exatamente, isso é bom. Olha, Lucas, para terminar, há uma pergunta que eu costumo fazer sempre, que é, imagina que tens a oportunidade de deixar uma mensagem escrita para ser lida daqui a 20 anos. A quem e o que é que escreverias? Bom, eu acho que escrever num contexto geral, eu iria falar uma mensagem positiva num contexto geral, não propriamente para direcionar alguém. Eu acho que muitas vezes se a gente tem um sonho, a gente tem que ir em busca dele. Óbvio que tem os seus degraus, tem os seus a dificuldade, os obstáculos que aparecem para todos nós em qualquer profissão, na vida. Eu acho que esses obstáculos têm que nos fazer crescer e não nos pararem, entendeu? Por mais difícil que seja, eu acho que todo mundo tem o seu sonho e pode chegar neles. Basta ter fé em Deus, acreditar, ter conhecimento e buscar. Então, em termos de família, em termos do nosso trabalho, em tudo na vida. Então, eu acredito que todas as pessoas podem e devem buscar os seus objetivos, sempre respeitando as pessoas que estão do seu lado e nunca esquecer das pessoas que nos ajudaram lá atrás, que é muito importante para quando a gente chegar lá, olhar para trás e lembrar daquelas pessoas que nos fez passar por aqueles obstáculos, que nos fez crescer, e se puder ajudar a crescer junto, eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi, eu levo para minha vida,
Então, essa carta que se for para deixar, que daqui a 20 anos eu possa ler e o meu pensamento não mude em relação a isso. Agora eu vou-te fazer outra pergunta, só porque me inspiraste. Onde é que tu, de facto, te imaginas daqui a 20 anos? Daqui a 20 anos, olha, eu já imaginei tantas coisas e no decorrer da minha profissão eu almejava e as coisas não foram acontecendo naquele momento. Então sempre eu aprendi a ter mais paciência. Então, que Deus me preparar para mim e me guardar, eu acho que for da vontade dele, eu vou ser feliz. Eu estando com a minha família e tendo uma vida estável, bem, eu acho que em qualquer lugar com eles eu vou estar bem. Então... Acho que é um bom cenário de imaginar. Não consigo dizer um lugar próprio assim, sabe? Só consigo ter na minha mente, imaginar essa cena, mas não propriamente um lugar. Ou seja, sabes que é com eles. Com eles, com a minha família e que eu quero construir, estando bem assim, não precisa de muito, mas estando em paz, eu acho que vai ser uma vida de vitória. Boa, uma vida de vitória. Eu acho que acabas perfeitamente. Boa sorte para a época, Lucas. Muito obrigado. A tua sorte vai ser a nossa sorte também, portanto, obrigada. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, por ter falado um pouco de mim e não tenho dúvidas que no final da época vai ser uma época de conquista para todos nós aqui que estamos juntos. Vamos celebrar juntos. Obrigada. Obrigado a vocês. Finish?